Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e vamos lá para mais um vídeo mostrando como aplicar padrões de projetos em exemplos realistas. Eu vou deixar o link para o projeto básico que contém esse README aqui com as instruções na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Esse projeto é para a realização de cálculo de imposto de renda aplicando algum padrão de projeto. Então considere um sistema de recursos humanos que possui uma hierarquia de classes de pessoa, pessoa física, que eu vou chamar só de PF, e pessoa jurídica, que eu vou chamar de PJ, sendo a primeira a superclasse das duas últimas. Então pessoa física herda de pessoa e pessoa jurídica também herda de pessoa. O cálculo do imposto de renda, que eu vou chamar simplesmente de IR, para pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Então, por simplificação, nós vamos considerar que PFs pagam 11% de alíquota de IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física, seguindo a fórmula apresentada aqui logo abaixo. Então, na primeira linha aqui eu tenho um IR parcial, que seria o Imposto de Renda Parcial, que é o salário bruto do funcionário menos a dedução em reais por cada dependente que ele tiver, menos o valor que ele paga de INSS, isso tudo multiplicado pela alíquota de IRPF, que no caso do exemplo aqui é de 11%. Eu estou usando uma alíquota fixa que não reflete a realidade, porque na verdade o pagamento de imposto de renda segue uma tabela, mas eu simplifiquei o problema aqui para a gente não perder muito tempo e focar na aplicação do padrão. Então, por fim, o IRPF, que é o IR da pessoa física, vai ser o IR parcial menos os gastos com saúde mais os gastos com educação. E no caso da PJ, existem diferentes cálculos. Vamos considerar apenas o cálculo para empresas que aderem ao regime tributário chamado lucro real. Então, nesse caso, as empresas pagam 15% de alíquota de IR, que é o imposto de renda de pessoa jurídica, sobre o lucro da companhia. Então, caso a empresa exceda R$20 mil por mês de cobrança de IR, ela também paga 10% sobre o valor que exceder. Ou seja, ela vai pagar mais 10% sobre todo o valor de imposto que for cobrado acima dos R$20 mil que ela já pagou. Então, a gente tem um limite de cobrança de IR, eu chamei aqui desse nome, que seria R$20 mil. O IR parcial vai ser o lucro vezes a alíquota IRPF, que é essa alíquota inicial de 15%. E aqui eu tenho que calcular um IR excedente, um imposto excedente que a empresa, pagou acima dos R$20 mil. Então eu vou pegar quanto que ela pagou, o IR parcial, menos esse limite de R$20 mil. Essa diferença vai ser o valor que excede R$20 mil. Então, se ela pagou, por exemplo, R$24 mil de imposto, essa diferença vai dar 4 mil, quer dizer que ela pagou a mais R$4 mil de imposto. E sobre esses R$4 mil, esse imposto excedente, ela ainda vai pagar uma alíquota adicional de 10%, que eu coloquei aqui como alíquota adicional de 0,1%. E assim, o imposto final da PJ vai ser o IR parcial mais um possível IR excedente. Então, se o IR excedente, ou seja, aquele valor que ela pagou acima de R$20 mil for maior do que zero, se realmente tem um excedente, então a gente calcula quanto adicional de imposto sobre esse excedente a empresa vai pagar, sendo o IR excedente vezes a alíquota adicional, que é essa alíquota de 10%. Então, caso não exista excedente, eu só devolvo zero. Então, você não precisa se preocupar em entender o porquê exatamente desses cálculos aqui, porque a gente está realmente focando, a gente vai focar em entender o problema, como é que eu implemento esses cálculos e como é que eu vou aplicar um padrão para isso. Aqui tem algumas informações adicionais. A APF, ela paga INSS. E por simplificação, nós vamos considerar que são 11% sobre o salário bruto. E não vou entrar nos detalhes, aqui é só para facilitar as coisas. A PJ paga INSS para os seus funcionários, mas não vamos considerar isso. Então, considere a contribuição social sobre lucro líquido, que é a CSLL, que de forma simplificada aqui consideraremos 9% do lucro. Então, adicionalmente, a empresa paga ICMS por produtos
adquiridos. E vamos considerar que a alíquota é de 5%. Então, resumindo os cálculos aqui, todos os impostos que a PF paga são IR mais INSS. E a PJ paga IR, que é todo esse cálculo aqui, mais o CSLL mais ICMS. Então, a gente tem um problema aqui. Precisamos de um método que calcule o valor em reais de todos os impostos pagos por PFs e PJs, considerando que deve-se garantir que o cálculo inclua o valor do IR, que padrão de projeto pode ser aplicado para isso. Então, você percebe que o enunciado é um pouco extenso, que a gente tem uma hierarquia de classes, pessoa física e pessoa jurídica. Eu preciso calcular os impostos a serem pagos tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Aqui foi mostrado como é que eu calculo o IR para pessoa física, IRPF, e aqui como é que eu calculo o IRPJ. Ou seja, o cálculo de IR é diferente entre pessoa física e pessoa jurídica, mas ambos os tipos de pessoa têm cálculo de IR. E eu preciso implementar esses cálculos, tendo um método que calcula todos os impostos aqui para a pessoa física, IR e INSS, e todos os impostos para a pessoa jurídica, que é IR, CSLL, mais o ICMS. Então, o que tem em comum entre os dois cálculos é o IR. E segundo a descrição aqui no final, está dizendo que eu tenho que implementar isso de uma maneira que eu garanta que o cálculo do IR sempre será incluído no cálculo de todos os impostos, do valor total de todos os impostos que ambos os tipos de pessoa precisam pagar. Então, aqui a gente poderia separar esses cálculos em métodos, né? Eu posso ter um método para calcular o IR da PF e posso ter outro método para calcular o IR da PJ. E, adicionalmente, eu posso ter o método para calcular o INSS da PF, o CSLL da PJ e um outro método que calcula o ICMS da PJ. E por fim, eu posso ter um método que faz essa conta inteira aqui, que é o IR mais o INSS da PF, e um outro método que calcula o IR mais esses dois impostos da PJ. Então perceba que todo o problema aqui está relacionado à implementação de cálculos, de métodos. E esses métodos, por acaso, realizam cálculos. E os padrões que estão relacionados a métodos, a comportamentos, são os padrões comportamentais. A gente consegue perceber que esse cálculo do IRPF é um algoritmo, ele tem aqui 2 linhas, né? E da PJ tem mais linhas aqui. Então eu tenho 2 algoritmos aqui independentes, mas se a gente observar bem, essa linha aqui também é um cálculo, mas é uma linha só. Até porque o cálculo do IRPF vai ser uma função, o cálculo do INSS vai ser outra função, e assim da mesma forma para os impostos da PJ. Mas isso aqui é um cálculo que vai estar dentro de uma função que vai ter uma única linha, mas uma função, ela representa um algoritmo, por mais que esse algoritmo tenha uma linha só. E lembrando o problema, eu preciso garantir que o cálculo do IR sempre será incluído para PF e para PJ. Então você consegue perceber que a realização desses cálculos é um conjunto de passos. Para calcular todos os impostos pagos por uma PF, eu tenho que calcular primeiro o IR, que é um passo, e depois o INSS, que é outro passo. Para a PJ é a mesma coisa. O primeiro passo é calcular o IR, o segundo é calcular o CSLL e o terceiro é calcular o ICMS. E de todos esses passos, eu tenho um passo que ele sempre vai ser executado, que ele sempre precisa ser executado, que é o cálculo do IR, tanto para PF quanto para PJ. O padrão de projeto que diz que você pode implementar um algoritmo em passos, onde determinados passos vão ser definidos na superclasse e outros passos que variam vão ser definidos, vão ser implementados nas subclasses, é o padrão Template Method. Se a gente for olhar aqui informações sobre o padrão, a gente pode ver
a modelagem convencional. Esse link aqui também vai estar na descrição do vídeo. A modelagem convencional do Template Method, eu preciso ter uma hierarquia de classes. Eu tenho aqui uma classe abstrata e subclasses dela. E no nosso caso, a gente tem uma classe pessoa, aqui como filha eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. O Template Method é um método na superclasse que define toda a estrutura do algoritmo, que vai definir alguns passos que não mudam e outros passos que a implementação muda conforme a subclasse que eu instanciar. E é exatamente esse o problema que a gente tem aqui. Eu tenho um passo que ele sempre vai existir, que é o cálculo do IR. Apesar do cálculo sempre existir, a implementação também vai mudar conforme a subclasse, se é PF ou PJ. E aí eu tenho o que eu poderia chamar de impostos adicionais. Os impostos adicionais da PF é só INSS e da PJ a gente tem esses dois aqui. Então eu preciso conseguir abstrair o problema e detectar essas particularidades para eu poder perceber como é que eu vou implementar o Template Method. A gente acabou de definir quais são os passos. Apesar de ter dois passos aqui no cálculo de todos os impostos da PF e ter 3 passos no cálculo de todos os impostos da PJ, eu posso abstrair isso como 2 passos. Um passo é calcular o IR, que acontece para os dois, e o outro passo é calcular impostos adicionais. E aí a pessoa física vai saber quais são os impostos adicionais dela e a pessoa jurídica vai saber quais são os impostos dela. Então, é exatamente isso que define o Template Method. A estrutura do algoritmo, qual é a ordem de execução dos passos, é definido num método na superclasse. Então, eu tenho todos os passos aqui, independente desses passos serem operações concretas, métodos concretos ou métodos abstratos, que serão implementados pelas subclasses. E aqui eu defino quais são esses métodos abstratos na superclasse, para que as subclasses possam implementar esses métodos. Então vamos lá, para resolver o problema, você pode baixar o código-fonte desse projeto no link que está na descrição, e aqui a gente já tem as classes pessoa e pessoa física. Eu por acaso não criei a classe pessoa jurídica, mas eu vou criar aqui, eu vou clicar aqui, dar um Alt Enter na classe pessoa, e mandar implementar a classe abstrata e vou colocar a pessoa jurídica. Eu não sei porque eu não incluí diretamente. E aqui as classes estão vazias, na verdade. Eu só coloquei atributos lá na pessoa, não coloquei nada específico na pessoa física e nem na pessoa jurídica. Então a gente vai colocando os atributos que por acaso a gente for precisando. Então vamos ver aqui o nosso enunciado. Eu tenho o cálculo do imposto da pessoa física, do IR da pessoa física, é isso aqui. O que é que eu posso fazer? A gente já sabe que isso vai mudar de uma classe para outra. Essa classe pessoa, ela já está como abstrata, porque no padrão eu preciso que essa classe, a superclasse, seja realmente abstrata, e eu tenho que ter um método concreto aqui que executa os passos na ordem que eu precisar. E, eu, obviamente, tem que definir a assinatura desse método. Então, eu vou dizer que é um método público que vai devolver um double, que eu vou chamar de calcular imposto, ou calcular impostos, no plural. E esse método, eu vou dizer que ele é final, porque eu não quero que as subclasses modifiquem esse método, que elas mudem a implementação desse método. E eu não vou entrar aqui nos detalhes de uma solução que a gente poderia usar simplesmente herança para resolver esse problema, mas que não garante realmente que o cálculo do IR sempre será executado. Então, por isso eu vou direto para a solução com um Template Method, porque é o objetivo aqui aplicar realmente um padrão. E no Template Method é importantíssimo que esse método template, que define toda a estrutura do algoritmo, seja final. Então, como a gente já viu aqui, a gente já discutiu, o resultado final é simplesmente isso aqui. Para PF, é o cálculo do IR mais os impostos adicionais, que nesse caso é só o INSS, e para PJ é o cálculo do IR mais esses 2 impostos adicionais. Então a gente tem um algoritmo de uma linha só que vai ser o cálculo do IR mais o cálculo de outros impostos. Esses métodos, eles não existem ainda, mas eu posso aqui
na maioria dos IDE, é simplesmente digitar o nome do método do jeito que eu quero. Por exemplo, calcular IR, né? Só IR. E mais calcular outros impostos. Esses métodos eles não existem aqui na superclasse, na classe pessoa, e nesse caso em específico, eles não terão implementação aqui em cima. Por quê? Porque o cálculo do IR, ele muda conforme a pessoa, né, o tipo de pessoa específico, se é física ou jurídica, e os outros impostos também. Então, eu tenho dois passos, o cálculo do IR e o cálculo de outros impostos, apesar de estar tudo numa linha só. E o que eu vou fazer? Eu vou criar esses métodos, mas como métodos abstratos, porque a implementação vai ser nas classes filhas. Eu simplesmente defini os passos e a ordem que esses passos devem executar, mas por acaso, nesse exemplo, todos os passos são abstratos. Então eu clico aqui, Alt Enter, mando criar. Aqui, ele tem a opção já de criar o método como um método abstrato em pessoa. E ele simplesmente vai devolver um double. E o calcular outros impostos, a mesma coisa. Eu vou criar um método abstrato em pessoa que também vai devolver um double. E assim, aqui na classe pessoa, a gente já tem a estrutura para as subclasses poderem funcionar. Então vamos lá na classe pessoa física, e aqui ele já está reclamando, por quê? Porque a classe ela é uma classe concreta e ela não está implementando os métodos abstratos que vieram da hierarquia superior, nesse caso da classe pessoa. Então eu vou dar um Alt Enter aqui no erro e mandar implementar os métodos. E olha lá, eu tenho os dois métodos que a gente tinha definido lá na superclasse. E aqui na pessoa física, obviamente, eu vou precisar agora de definir alguns atributos, né? Então vamos voltar aqui, ó, eu vou copiar essa fórmula aqui e obviamente a gente tem que alterar isso para transformar isso em código Java. Então eu vou colar aqui como um comentário e a gente vai modificando. Eu vou até tirar aqui o comentário, eu vou colocar assim, ó, IR parcial. Aqui vai ser o IRPF. Vou deixar do jeito que está lá, com os mesmos nomes. Aqui salário bruto seria... Vou tirar os acentos, vou juntar aqui. Aqui vou tirar os acentos também. Aqui vou chamar de dedução por dependente. Fiz bagunça aqui. Por dependente menos o valor do INSS. Vezes a alíquota do IRPF, que é a alíquota de IR da pessoa física. E aqui vai ser o IR parcial, menos os gastos com saúde, mais os gastos com educação. E vou tirar os acentos para simplificar. Então, basicamente, eu transformei aquele código em código Java, né? Ainda não está pronto, mas vamos lá finalizar. Ainda a sintaxe não está totalmente correta. Então, essas variáveis, né, que a gente tem aqui, elas podem ser atributos da classe pessoa física. E algumas vão ser variáveis locais. Por exemplo, o IR parcial eu vou declarar aqui como double. E o IR final também vai ser um double, e aí no final eu só retorno o IRPF. Né? Eu nem precisaria dessa variável, eu posso até vir aqui e tirar a variável, dou um Alt Enter aqui, ó, e tem a opção de inline. E aí ele tira a variável e retorna o resultado do cálculo direto. Então, o salário bruto, dedução por dependente, e aí a dedução por dependente eu teria que multiplicar pelo número de dependentes. Então, isso não está claro no enunciado, mas pronto, aqui o cálculo não é algo que importa, né? O que importa aqui para a gente é a implementação do padrão. Deixa eu quebrar mais aqui. Deixa eu tentar organizar aqui para ficar a linha toda visível. Pronto, assim fica melhor. E pronto, então essa multiplicação aqui não estava clara lá. E no final das contas, tá, de onde que vão vir esses dados? Aqui eu não estou muito preocupado com isso não. Eles podem ser, por exemplo, todos os atributos da classe. Eu posso, como esses atributos não existem, eu posso clicar aqui, ó, em cima de cada uma dessas variáveis e pressionar Alt Enter, e tem a opção aqui, ó, de criar um campo.
E assim eu vou fazer para todos. Ele já coloca lá como double, vou fazer para os outros aqui, ó. Criar campo. Aqui o total, os outros ele colocou aqui como object, eu nem percebi. Total de dependentes vai ser int, o INSS é o valor pago de imposto, né, de INSS, e a alíquota é o percentual. Então, criar campo, também double. O único int aqui é o total de dependentes. Os gastos com saúde, os gastos em reais, também vou definir aqui como double. Aqui também gastos de educação, eu vou definir como double. Então, basicamente é isso. Você vai dando Alt Enter, vai mandando ele criar como atributos aqui da classe, e aí eu não estou preocupado se esse é o melhor local de colocar esses atributos. Possivelmente não. Mas aqui a gente está tentando, não está preocupado com o local onde esses atributos estão. Eu só preciso realmente ter acesso a esses atributos e resolver a questão do cálculo. E aí, obviamente, eu preciso de getters e setters para eu poder testar isso depois, né? Então eu vou clicar aqui e mandar incluir getters e setters para todos esses atributos que eu criei. E está tudo lá. Então, esse é o cálculo do IR, né? Da pessoa física é bem simples, não tem segredo. E o enunciado também, eu não estou nem sequer preocupado se essa é realmente a forma correta de fazer os cálculos. Então, por exemplo, aqui, esses gastos com saúde e com educação, se eles forem maior do que o IR que eu paguei, eu vou ter um valor negativo, né? Então, eu teria que garantir que se é negativo, na verdade, eu não pago nada. Ou o governo teria que me devolver. Eu poderia interpretar dessa forma, né? Se der um valor negativo, esse valor seria o valor a ser restituído. Mas eu não vou entrar nesses detalhes e aqui esse cálculo, na verdade, na prática ele nem é dessa forma, né? Eu só quis simplificar aqui as coisas, né? E também não estava preocupado em colocar esses cálculos da forma correta. Então, pronto, eu fiz o cálculo do IR e agora a gente tem o cálculo dos outros impostos, né? No caso do cálculo do INSS, vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Na verdade, é só o valor pago de INSS, né? Aqui eu não realmente estou calculando o INSS. Eu coloquei aqui simplesmente uma variável que vai ter o valor em reais que a pessoa pagou. Obviamente, eu poderia verificar como de fato é calculado o INSS, porque no final das contas vai ter uma alíquota da mesma forma que tem o IRPF, que é um percentual, que vai ser baseado em parte do salário ali do funcionário, mas eu não estou preocupado com isso. Então, no final das contas, eu não tenho outros impostos para calcular. Os outros impostos seria simplesmente o INSS. E aí eu poderia simplesmente devolver essa variável INSS. Obviamente, na prática, eu teria que calcular esse INSS. Quanto é que vai ser pago de INSS? O valor pago de INSS ele entra no cálculo do IR, mas o imposto total é quanto que a pessoa pagou de IR mais quanto que ela pagou de outros impostos, que para PF é só o INSS. E aqui, como o nome desse método ele é genérico, eu aconselharia você colocar uma documentação aqui informando que calcula os impostos adicionais pagos pela PF, que atualmente é apenas o INSS, por exemplo. E aí, no nosso caso, ele não está calculando coisa nenhuma, né? Para calcular, eu realmente teria que ter uma função aqui que faz esse cálculo. A gente só colocou ali em cima, né? Colocou como um atributo o valor final, o valor já calculado. Mas pronto, da pessoa física é simplesmente isso. A gente implementou as duas funções e lá na pessoa, o método calcular impostos chama essas duas funções e soma o resultado das duas. Então, o que eu preciso agora é fazer a pessoa jurídica, que também está dando erro, Alt Enter, e mando implementar os métodos que estão faltando, que a gente definiu lá na superclasse. E aqui na pessoa jurídica, o cálculo do IR é um pouquinho mais complicado e os outros têm algumas particularidades, né? Os impostos adicionais. Então, eu vou colocar aqui do mesmo jeito, ó. E aqui eu vou chamar limite cobranca, não vou colocar acentos. Vou colocar aqui double
Esse aqui vai ser o IR parcial, que também vai ser double. E aí aqui é só para mostrar a unidade. Esse aqui é o valor monetário mesmo. Aqui é a alíquota de IRPJ. Que mais? Aqui é o IR excedente, que também é double. Aqui é só a unidade. Aqui é IR parcial menos o limite de cobrança de IR. E aqui é a alíquota adicional, que também é double. Aqui é o IRPJ, e aí eu posso fazer como aqui é a última linha. Lembra que eu não preciso de uma variável, né? Eu posso só colocar um return aqui direto. E aqui vai ser o IR parcial, que a gente declarou lá em cima, mais o IR excedente, que também declaramos. Aqui também IR excedente, alíquota adicional ou zero. Então, no final, o cálculo é isso aqui. E a gente fica faltando aqui as variáveis lucro e alíquota e RPJ. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou criar isso como campos, atributos aqui, ó, Alt Enter em cima da variável que não existe, mando criar como um field, um campo. E aí é double e a alíquota IRPF, eu vou criar como um campo. E nesse caso aqui, eu vou já definir a alíquota, né? A alíquota é 15%. Então, eu vou definir isso aqui como private static, como uma constante. Private static final igual 0,15, que é 15%. Como isso é uma constante, eu vou colocar tudo maiúsculo. Eu vou até voltar aqui na pessoa física e a gente tem, ó, a alíquota IRPF da pessoa física é 11%. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu esqueci desse detalhe, né? Vou colocar como private static final igual a 10%. E aí, vou só renomear aqui, ó, Shift F6, ele me dá a opção de colocar como uma constante, tudo maiúsculo. É isso. Vou até colocar aqui para cima, porque é mais comum colocar as constantes primeiro. E pronto, aqui na pessoa física foi só essa alteração. Eu já deixei o valor da alíquota fixo. Aqui na pessoa jurídica a mesma coisa. Né? O lucro vai ser um atributo que eu vou definir na hora de instanciar a pessoa jurídica. Então, o limite de cobrança de IR, isso também pode ser uma constante. Eu vou colocar isso aqui lá para cima, então, ó, private static final, e vou colocar final double, e vou colocar como constante, Shift F6 para renomear. E aí sim fica como constante. Obviamente isso poderia ser configurado, né? Mas isso normalmente vai vir de um banco de dados. Aqui eu não estou preocupado com isso, a gente está só colocando todos esses valores aqui, né? Isso normalmente viria de um banco de dados, mas aqui não interessa para a implementação do padrão de onde que esses valores vêm. Agora sim, isso aqui de fato é uma variável local, porque vai pegar o atributo lucro. Lucro realmente é algo que vai ter que ser informado. E, por exemplo, como eu falei anteriormente, eu não estou muito preocupado no local onde essas variáveis estão sendo colocadas. Por exemplo, lucro não deveria estar na pessoa jurídica. Na prática, esse lucro ele é por mês. Então, eu precisaria ter uma relação, eu precisaria ter uma outra classe que vai ter uma relação da pessoa jurídica com ela de 1 para N, né? E nessa outra classe é que vou ter o lucro de cada mês do ano. Então, esses detalhes de modelagem, eu não estou preocupado com isso aqui, porque isso é outro problema. Aqui eu estou focado em resolver o problema dos cálculos, certo? Então, entendam que essa solução, ela de fato não é uma solução realista. A forma como eu estou implementando os cálculos usando o template method, isso pode sim ser perfeitamente aplicado num problema real, mas a modelagem inteira ela vai ser bem mais complicada do que simplesmente um exemplo aqui didático para a aplicação de um determinado padrão. Então saibam disso, esse lucro aqui ele está no lugar errado, né? E eu não tenho a informação de qual é o mês desse lucro. Mas pronto, dado esse aviso, seguimos. Então, a alíquota adicional, você já sabe, pode ser uma constante também, eu não vou me preocupar em fazer isso, você pode você mesmo fazer. E o restante do cálculo tá feito, a gente só converteu aquele texto para código Java. Né? Então, o cálculo do IRPJ está pronto. E o que falta? Né? A gente tem
o CSLL e o ICMS, que são dois outros impostos. Então, a PJ paga, cadê o CSLL? É até difícil de dizer. Ela paga, que de forma simplificada, 9% do lucro de imposto CSLL, de contribuição, né? Aqui está chamando de contribuição, mas pronto. Então, eu tenho uma alíquota aqui para esse CSLL, que é 9%. A gente precisa identificar essas coisas. E isso é fácil porque a gente já está lidando com a alíquota do IRPJ. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui para duplicar e eu vou chamar de alíquota CSLL, que é 0,09, que é 9%. Então, eu tenho que calcular esses 9% sobre o lucro. E o lucro, a gente já tem ele aqui como um atributo. Inclusive, eu preciso definir getters e setters. Então, eu vou fazer isso aqui, mandar incluir getters e setters, só sobrou o lucro, os outros viraram constantes. Então, o cálculo dos outros impostos aqui, no nosso caso, eu tenho dois, né? O CSLL, só que esse realmente é calculado, então eu vou fazer isso como uma função, e o ICMS, que também é calculado, eu vou criar uma função. E como a gente já aprendeu, digita o nome, você sabe que não existe, manda criar o método. E aí ele vai criar o método dentro da pessoa jurídica e aqui o ICMS, a mesma coisa. Então agora basta a gente calcular esses dois impostos. Então o CSLL é o lucro vezes a alíquota CSLL. E o ICMS, o que está dizendo? A PJ paga ICMS por produtos adquiridos. Vamos considerar que a alíquota é de 5%. Então, digamos que ela adquiriu no mês R$10.000 de produtos. Isso não está óbvio aqui na descrição, certo? E no nosso caso aqui, eu estou simplificando. Eu vou simplesmente criar um atributo dizendo qual que é o valor total de compra de produtos, né, que seria referente a um determinado mês do ano, e pronto. Mas na prática, eu teria uma tabela de compras, né, e aí eu teria que percorrer essa tabela, somar as compras do mês para saber quanto que foi o total e aí sim calcular 5%. Então, eu tenho uma alíquota de 5%, né, a alíquota de ICMS. Então, eu vou chamar isso aqui de alíquota ICMS, só dupliquei, né, que é 0,05, que quer dizer 5%. E agora, aqui no cálculo do ICMS, eu teria que ter o total dos produtos comprados, né? Eu vou chamar de valor total compra produtos vezes a alíquota de ICMS. E aí, como eu já expliquei, esse valor total ele seria obtido de uma tabela compra, né? E você teria que obter esses dados. Mas aqui eu vou simplesmente, como a gente já viu, criar um campo, né? Que a gente já sabe que na prática não é isso que deveria ser feito, mas repetindo, isso não é problema do padrão template method. Então eu só estou querendo simplificar. E aí eu vou terminar de incluir aqui os getters e setters, getter e setter, para aquele atributo que a gente acabou de incluir. E o cálculo do ICMS é isso, né? E esses dois métodos aqui são métodos privados, mas caso você queira declará-los como métodos públicos, porque você quer realmente saber os valores individuais desses dois impostos, declare. Que seria, na prática, isso faz todo sentido, né? É porque, por padrão, o IDE ele coloca a menor visibilidade possível, e aí se você realmente precisa de uma visibilidade maior, você vai lá e altera. Então, com isso, o calcular outros impostos da PJ chama esses outros dois métodos. São dois passos, apesar de, mais uma vez, estarem em uma única linha. E está pronto. A gente acabou de implementar o template method para uma hierarquia de classes. O template method ele só funciona se você tiver uma hierarquia de classes. E como é que você usa isso? Você pode vir aqui e criar uma classe principal. Eu não vou fazer o código inteiro. Você simplesmente cria uma classe principal, coloca um método main e você instancia aqui. Eu posso até usar um var aqui, chamar de PF. Você cria uma pessoa física e aí vai setando os atributos. Vai setando um a um, seta todos os atributos aí que precisam ser setados. E depois que você fizer isso, por exemplo, vamos setar um aqui qualquer, set, eu tenho o set alíquota IRPF, mas lembra que lá na pessoa física
isso poderia ser uma constante. Na verdade, é para ser uma constante, né? Já é uma constante. Só que eu acho que a gente tinha criado os setters antes, né? Então aqui, ó, e aí ficou errado. Então eu tenho que apagar esse set alíquota IRPF, e esse get alíquota IRPF nem precisa. Caso realmente você queira, como ele é final, caso você queira ter acesso, você só coloca aqui como public, né? Ele não tem como ser alterado de fato, então eu não preciso de um getter, né? Então tem alguns detalhes aí que talvez, né, precise ajustar. E deixa eu só conferir aqui se a pessoa jurídica tá tudo certo. Aparentemente sim, né? Acho que a gente já tinha criado as constantes já de início antes de criar os getters e setters, né? Então lá na principal basicamente é isso. Você vai chamar os setters aqui para todos os valores que forem necessários. Por exemplo, qual que é o total de dependentes que a pessoa tem? E aí depois você vai setando. Qual que é o valor que a pessoa pagou de INSS? Sei lá, R$ 2.000. E por fim, depois que você tiver setado tudo, você chama calcular impostos, né? E aí observa que ele está me mostrando aqui o calcular outros impostos e na verdade esse método ele está como protegido. Olha aqui, ó. Ele só pode ser acessado por classes filhas ou classes dentro do mesmo pacote. Como o principal está dentro do mesmo pacote aqui, ó, ele consegue acessar dentro do mesmo pacote de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Eu vou selecionar essas três classes aqui, dar um F6 e vou colocar aqui no final, ó, ponto .model, para criar um outro pacote só com essas três classes. E aí ele moveu as classes para cá e agora aqui na principal, ó, eu não consigo mais acessar esse calcular outros impostos, porque ele é protegido. Então aqui se eu colocar calcular, eu só tenho acesso ao calcular impostos. E qual é a visibilidade que você vai usar? Mais uma vez, depende do teu problema, depende se você realmente quer acessar aqueles outros métodos, né, de qualquer lugar. Mas aqui, só para demonstrar, eu deixei acessível de qualquer lugar só o método final, calcular impostos. E aí, obviamente, eu poderia dar um print nisso aqui e pronto. E é assim que você vai fazer para a pessoa física e o processo é o mesmo para pessoa jurídica. Só que no caso de pessoa jurídica, aqueles métodos INSS e ICMS eu coloquei como públicos. Então você vai conseguir sim acessar esses dois métodos aqui lá da classe principal. Então essa é a nossa implementação aí a resolução do problema do cálculo de impostos utilizando o padrão Template Method.